Você já sentiu vontade de parar no meio do caminho? O medo ou o cansaço tem falado mais alto? Respira fundo aqui comigo, pega o seu cafezinho. Eu sou a Marcela Senatore, escritora do Família com Graça, que escolheu transformar dores em lições, e hoje nós vamos aprender mais uma delas. Olha, em algum momento, as trevas vão tentar fazer com que a gente acredite que a gente deva abrir mão daquilo que tem valor, daquilo que Deus nos mandou construir ou reconstruir. E a Bíblia Sagrada nos orienta a como agir em momentos assim. Nós vamos lembrar aqui do caso de Neemias. Neemias foi chamado a construir os muros de Jerusalém, e enquanto ele trabalhava, duas pessoas, Sambalate e Gesem, lhe mandaram um recado. Aqueles dois queriam que Neemias fosse os encontrar. Só que ele entendeu a intenção que eles tinham de lhe fazer mal. Então mandou um mensageiro para dizer para eles que ele não poderia parar, porque ele estava fazendo um trabalho e ele não ia de jeito nenhum falar com eles. Só que aqueles dois mandaram o mesmo recado para Neemias por 4 vezes seguidas. E Neemias mandou sempre a mesma resposta: eu não vou parar a obra que eu estou fazendo. O inferno não brinca em serviço. Repara aqui que nessa passagem houve uma insistência de incutir medo e distração por 4 vezes em Neemias, para que ele parasse a obra que ele estava fazendo. Só que ele resistiu. Muitas vezes, quando nos empenhamos a fazer algo relevante para Deus, ou para nossa família, ou para a sociedade, seja trilhar um caminho de vida, decidir andar corretamente, erguer um casamento, ou ter um direcionamento ali que nós temos para trabalho, talvez andar mais ao lado de um filho que esteja precisando, seja que área for, sempre haverá obstáculos. Sejam eles pessoas que se levantam para nos atingir, ou sentimentos que surgem de repente para nos inferiorizar e nos fazer sentir incapazes, talvez até algum inimigo disfarçado de amigo, igual aconteceu com Neemias, tudo para nos impedir de avançar. Só que Neemias, queridos, teve o quê? Discernimento espiritual. E ele prosseguiu o que ele estava fazendo, porque ele entendeu que aquele pedido de conversa era mal intencionado, era para lhe fazer mal, não para fazer bem para ele. Então nós precisamos compreender aqui que nem todo convite merece uma resposta positiva. Existem pessoas que se aproximam de nós com palavras de paz, com elogios, mas escondem intenções de destruição dentro do coração. E é necessário que nós saibamos discernir relacionamentos, discernir oportunidades e conversas que às vezes parecem inofensivas, mas que podem ser armadilhas para nos tirar do centro da vontade de Deus, daquilo que Ele deseja para nós. Eu não sei quais são os muros que Deus pediu para que você reconstruísse, mas eu sei que nós precisamos ser eficientes na construção desses muros. Eu sei que construir alguma coisa leva tempo, leva de nós empenho também, e que reconstruir o que foi destruído é mais desafiador ainda. E talvez a voz do cansaço, do desânimo esteja batendo forte em você para te fazer desistir no meio do caminho. Mas diga hoje para si próprio: eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Eu preciso construir esses muros de uma forma eficiente. Eu preciso construir de forma eficiente aquilo que Deus me mandou fazer. Então não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não se distraia, não se mova por opiniões infundadas ou por espírito de engano. Não pare por causa do medo, da zombaria ou do desprezo. Talvez o Espírito Santo tenha chamado você para se colocar firme em oração pela sua família. E justamente quando você decidiu obedecer aquele comando, alguém da sua própria casa levantou a voz contra você de uma maneira injusta. E isso te deu vontade de recuar, não é? Mas olha, siga firme. Talvez Deus tenha colocado também no seu coração um projeto que exige investimento, exige coragem, exige fé, exige, né? Mas você sabe que quem plantou esse sonho foi Deus. Só que diante da primeira despesa inesperada, do primeiro obstáculo financeiro ou da primeira porta fechada, o medo tentou te convencer a desistir. Não desiste não. Toda grande obra enfrenta oposição, é isso que nós estamos vendo aqui. Neemias enfrentou zombarias, ameaças, tentativas de distração, e ainda assim Neemias permaneceu firme, porque ele
compreendeu que a sua missão era muito maior do que as vozes que tentavam interromper. Que essa mensagem também seja a nossa resposta quando vierem esses desafios. Eu estou fazendo uma grande obra, não vou parar. Não permita, queridos, que a distração, as distrações, roubem o propósito. Também não procrastine tarefas importantes por acreditar que não vai dar em nada, ou não tem mais jeito, que mesmo que você se empenhe, o inimigo vai destruir o que você está tentando erguer. Não, continue firme. O Deus que iniciou a obra é o mesmo que vai te dar força para você concluí-la. Não pare a obra. O inimigo, ele não desperdiça força tentando impedir aquilo que não vai representar uma ameaça ao reino dele. Ele se levanta justamente contra aquilo que pode transformar vidas, restaurar famílias, salvar uma geração inteira e glorificar o nome do Senhor. Por isso, não estranhe a oposição. Tem gente que estranha isso, mas haverá ataques espirituais para tentar enfraquecer a nossa fé e nos convencer que Deus nos abandonou. Não deixe Ele te convencer a parar esta obra. Quantas pessoas desistiram a poucos passos do cumprimento da promessa? Quantas colocaram na cabeça que talvez tenham entendido a direção de Deus de forma errada? Ou que não são capazes? Ou que, não tem mais tempo para mim? O diabo, ele tenta bagunçar a nossa cabeça para nos manter aprisionados à dor. É isso que ele quer fazer. Mas se Deus confiou uma obra nas suas mãos, Ele também vai te conceder graça para concluí-la. Então não abandone o seu casamento, não abandone os seus filhos, não abandone o seu ministério, não abandone o sonho que Deus plantou aí dentro do seu coração. Não deixe de orar. Você sabe qual foi a oração que Neemias fez? Porque na Bíblia Sagrada está dizendo que Neemias fez uma oração diante disso. Ele pediu apenas que Deus aumentasse as suas forças para continuar a reconstruir aqueles muros. Está lá no capítulo 6, versículo 9. E talvez seja isso que devamos fazer agora. Pedir forças para Deus para a gente seguir em frente. E olha, eu tenho certeza que o Senhor nos dará com muita alegria isso. Nós precisamos reconstruir os nossos lares, precisamos reconstruir os valores, a comunhão e tudo aquilo que já foi abalado pelas lutas. Reconstruir aqueles muros lá na época de Neemias representava não só segurança, mas representava dignidade de um povo que havia sido muito humilhado pelo exílio. Os muros derrubados significavam vergonha e lembravam de uma história que estava arrasada. Talvez hoje a sua história esteja assim, você sente vergonha do seu estado atual, mas Neemias sabia que Deus iria dar estratégias de defesa e que lutaria por eles. Está escrito lá no capítulo 4, versículo 20. Saiba que o Senhor irá te guiar e lutar por você também. A maior intenção do inimigo é acabar com a nossa reputação, acabar com o nosso nome, nos humilhar. E isso acontece só quando a gente deixa com que o medo penetre nas nossas almas. Deus é muito misericordioso, Deus cuida de nós. Não permita-se pecar por abrir mão da obra que Deus te confiou. Não pare essa obra. Neemias finalizou a construção daqueles muros. Diz as Sagradas Escrituras que depois de 52 dias de trabalho, as nações vizinhas ficaram desmoralizadas, porque todos ficaram sabendo que a obra havia sido feita com a ajuda de Deus. Isso nos ensina que a reconstrução das áreas destruídas da nossa vida tem um tempo para começar, mas também tem um tempo para terminar. E quando essa situação que hoje você vive for transformada pela ajuda do Pai, muitos terão que se calar, alguns se envergonharão por terem falado mal de você, terem duvidado daquilo que Deus estava fazendo na sua vida, ou até mesmo por terem tido a audácia de tentar fazer um mal contra você. E quando tudo isso terminar, porque vai terminar, mas você não pode parar, você não pode ter medo. Você vai olhar para trás e vai perceber que a boa mão do Senhor esteve com você o tempo todo. Por isso, não desista agora. Continue firme na obra que Deus confiou às suas mãos. O que não pode acontecer é você parar no meio do caminho. Assim como Deus fortaleceu Neemias em meio às ameaças, em meio à oposição,
ao desprezo, às tentativas ali de distração. Queridos, Deus também está fortalecendo você. A obra não terminou, mas aquele que começou essa obra é fiel para te ajudar a concluir. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Não se esqueça aqui de se inscrever neste canal, salvar essa mensagem, que pode ser que você precise dela lá no futuro novamente. Então, um forte abraço e até a próxima, no nome de Jesus.